Olá, seja bem-vindo ao canal. Mais uma semana se iniciando, né? Hoje eu gravei o vídeo no comecinho da semana e hoje o tema será Move o Sobrenatural. Como Deus ele é maravilhoso, ele está atento à minha e à sua necessidade e ele faz o possível e até mesmo o impossível por mim e por você. A música tema desta semana vai ser tem um trechinho da música que fala, né? Ensina-me a andar sobre as águas, ensina-me a mover o impossível. Essa será a música tema desta semana, do nosso tema de hoje. E hoje eu vou contar uma história, na verdade, que eu particularmente eu gosto muito. E eu aprendo muitas coisas com essa história. A gente vai falar sobre o povo hebreu, né? Todo mundo, para quem não conhece, eu vou pincelar um pouquinho a história que faz parte hoje aqui da nossa meditação. O povo hebreu, ele estava sendo escravizado, né, por diversos anos, né? Eles estavam como escravos no Egito e isso se perdurou por muitos e muitos anos, até que os hebreus, eles fizeram um clamor, se juntaram em oração para que essa situação se revertesse, porque aquela história dele estava indo de mal a pior daquele povo. E Deus havia prometido para o seu povo que ia libertá-los, né? E que ele iria dar a terra prometida para o povo hebreu. E aí eu fico fascinada com essa história, eu gosto muito da história quando o povo hebreu sai do Egito. E aí o que acontece? Ao sair do Egito, o faraó não queria libertar os escravos, né? Porque era uma grande potência o Egito naquela época. E o que acontece, né? Se você não conhece, depois vale a pena parar, ler um pouquinho na Bíblia com mais calma essa história, porque ela tem muitas lições para nos ensinar. E quem conhece vai rever um pedacinho dessa história. E aí Deus, na verdade, Deus permite, manda as pragas do Egito para a libertação dos escravos, que seria do povo hebreu, para que o faraó liberte, né, o povo de Deus. E aí ele manda as pragas, né? E aí chega uma hora que o faraó fala assim: chega, pode ir embora, pode seguir o caminho de vocês. Só que aí depois, no meio disso, o que acontece? Aí o povo está seguindo para a Terra Prometida, né? Depois de tantos acontecimentos, das pragas, enfim, depois de tantas e tantas lutas. E aí chega um momento que Faraó fala: e aí? Se arrependeu do que ele tinha prometido de deixar os escravos, né? Que seria o povo hebreu, embora ser liberto. E aí Faraó vai com todo o seu exército, com todos, inclusive ele vai e atrás do povo hebreu, né, que já não era mais escravo, já tinha sido libertado, né, da escravidão do Egito. Ele volta atrás e aí, enfim, aí tem as pragas, e ele volta atrás e volta com toda a força, imagina a fúria, ele se arrependeu, e aí nisso ele vem, voltou atrás do que ele tinha falado lá, e aí vem com todo o exército atrás do povo hebreu. E aí é muito interessante, porque Faraó, ele com toda fúria, mas Deus não desampara os seus filhos. Então Deus pede para Moisés, chega uma hora, fala, põe, e ele não vê o povo caminhando cada vez mais rápido, né? Porque de dia Deus mantinha na caminhada do deserto para o povo hebreu, né? Deus colocava uma nuvem para proteger ele do calor, uma nuvem para proteger eles do calor, e à noite Deus mandava uma nuvem, uma coluna de fogo para aquecer eles no deserto, porque quem não sabe, o deserto à noite ele é muito frio e no calor de dia muito quente.
E aí eles estavam vendo que o exército de Faraó se aproximava do povo e diante dele tinha um mar. E essa cena eu acho que é uma das mais lindas das histórias da Bíblia, e eu sou fã dessa história. E aí ele olha, aparentemente impossível, né? Como você vai transpassar o mar? E aí o que Deus faz? Põe o seu cajado na água e o mar se abre. Que cena linda! Que cena linda! É Deus movendo o impossível a favor dos seus filhos. E aqui eu vou ler aqui para vocês, Êxodo 34, eu já deixei pronta aqui a nossa Bíblia, aqui das nossas meditações semanais. E aí você pega e vai ler em Êxodo 14, 21 e 22. Fala assim: então Moisés, ele estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Que cena linda! Eu fico imaginando, às vezes, quando eu vou para o mar, e eu tento imaginar o mar abrindo, aquela cena linda de Deus operando um milagre a favor dos seus filhos. E essa é só uma das histórias que a gente consegue ver claramente o poder de Deus a favor de situações impossíveis, que Deus ele move o sobrenatural. E aí o povo passou, e o exército de Faraó, o que aconteceu? Tentou passar também, né? Tava lá aberto o mar, e a Bíblia fala que em Êxodo 14, 26, no mesmo versículo, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. E o mar se fecha. E lá se foram os inimigos. Deus protegeu o povo hebreu. Lá se foi os egípcios e o mar se fecha. E a mensagem de hoje, a Bíblia ela é cercada de testemunhos. Eu e você temos vários, tenho certeza, na nossa vida. Pode ser coisas grandiosas, do impossível, ou coisas simples do dia a dia. Mas nós temos muito a agradecer a esse Deus maravilhoso. E como Ele moveu até mesmo em coisas simples. Às vezes uma situação que parecia sem solução. Mas Deus foi lá e operou o que precisava ser feito, a sua necessidade, te atendeu, moveu, às vezes coisas que você falou, nossa, como aconteceu isso? E Deus vai encaixando as coisas aos poucos no seu devido tempo para cada um. E que essa história, ela consegue restaurar a minha e a sua fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, né? Que Ele realmente conduz o caminhar de cada pessoa, né? No seu devido tempo. E que se precisar abrir o mar, Deus até abriu o mar, Ele vai fazer isso por você, né? Lógico que isso é um sentido hoje, né? Hoje é um sentido figurado, abriu o mar, Ele abriu, isso aconteceu, é uma história verídica, né? Está escrita na Bíblia, né? Mas não importa a impossibilidade, Deus ele tem poder para agir. Que Deus maravilhoso, né? Deus ele tá sempre do nosso lado. E é só pedir, é só clamar a Ele, é só buscar de todo o coração e Ele vai agir. A Bíblia ela é cercada de milagres, né? Como eu falei, e ela mostra para cada um de nós como que Deus age quando o ser humano ele não consegue, ele não tem poder sobre aquela situação, mas o agir de Deus em diversas histórias, em diversos milagres que Jesus realizou, isso está relatado, está em acesso para mim e para você na Bíblia. Que maravilha, né? E que para Deus nada é impossível. A gente vai ler aqui, a gente vai ler Lucas 1:37.
que fala assim, ó. Nada. Lucas 1:37. Pois nada é impossível para Deus. Tá na Bíblia, basta eu e você acreditar. Que promessa. Que palavra, né? É uma palavra, uma frase tão pequena, mas olha o poder dessa frase. E aqui João 14:13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo que a gente pedir, Deus ele vai interceder, ele vai nos responder. Deus é o Deus do impossível. Mas, como fala aqui, para a honra e glória do nome de Deus. As honras nunca tem que ser para nós de um testemunho, e sim as honras para Deus de todas as situações. A gente não deve se esquecer depois que a nossa bênção chegar. Mas enquanto ela não chega, o que eu e você precisamos fazer é confiar, se apegar com Deus em todo instante, né? É esse contato que a gente tem que ter com Deus diário, né? Esse contato de falarmos, de ler a palavra, e ele vai moldando toda a situação que é preciso ser ajustada. E que nada é impossível para Deus. Essa é só uma das histórias bíblicas. Tem diversas histórias bíblicas que eu e você possamos conhecer de perto esse Deus, que ele não muda. Ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. Deus, ele está sempre com a gente. Ele é o mesmo Deus de antigamente, que operou diversos milagres. Ele está acessível ao contato para mim e para você. É só a gente buscá-lo constantemente. E ele fará muitas maravilhas na nossa vida. Muitas vezes, não é tudo que a gente pedir que ele vai fazer, né? Porque a gente tem também, quando a gente se entrega nas mãos de Deus, tem a vontade de Deus para a nossa vida. Mas se aquilo for o melhor, mesmo que seja impossível, se for do plano de Deus para a nossa vida, com certeza, não importa se é impossível, ele fará ser possível na nossa vida. Que eu e você possamos crer nesse Deus maravilhoso, que age, que é especialista no impossível. Tem uma frase que fala que quando Deus é especialista, exatamente quando eu e você não conseguimos fazer nada, é aí que ele aparece e põe nitidamente a mão, mas que a gente não se esqueça, as honras nunca serão para nós, será tudo para a honra e glória do nome dele, para gente, que a gente possa testemunhar das maravilhas que Deus fez, que a gente olhe para o passado para ver como Deus tem nos sustentado. E que não importa a situação, o presente ou o futuro, que tudo seja para a honra e glória dele, em toda situação, em todo agir de Deus na nossa vida. Que seja para testemunhar, que a nossa vida seja uma oferta e prova de testemunho desse Deus maravilhoso que opera tantos milagres, sejam eles pequenos ou seja grande. Mas Deus, ele é um Deus maravilhoso do impossível e do possível, mas também, se for impossível, ele é especialista em coisas impossíveis. O que eu e você, lembre-se, o que eu e você não consegue fazer, Deus tem poder para fazer na minha e na sua vida. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e que nós possamos desfrutar sempre e buscar constantemente a companhia. Possamos buscar sempre a presença de Deus na nossa vida e que nós possamos viver cada dia mais isso na nossa vida, que seja cada vez mais presente. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Beijos, muito obrigado pela companhia. Até a próxima!